Boa tarde, eu sou a professora Maria Rosa Duarte, líder do grupo de pesquisa O Narrador e as Fronteiras do Relato, do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, e gostaria de fazer uma breve apresentação sobre esta série de seminários que começa hoje e que tem por temática geral uma questão. Memórias póstumas é um contemporâneo? Esta questão foi colocada no grupo de pesquisa e desenvolvida ao longo deste segundo semestre de 2020 em temáticas que foram apresentadas por dois pesquisadores, cada temática foi apresentada por dois pesquisadores e gravadas durante este segundo semestre. A partir da próxima quarta-feira, dia 25, nós postaremos o segundo vídeo da série, cuja temática será a contemporaneidade de memórias póstumas. Em que consiste essa contemporaneidade? Logo a seguir, os outros temas se seguirão. A materialidade do livro, em especial a tipografia e a arte da capoeira verbal, o espaço da morte, o lugar do leitor, em que medida Memórias Póstumas é um romance, já que o modelo de romance do século XIX está questionado pelo livro, e o último dos seminários, cuja temática será a cena do delírio. Eu espero que vocês gostem e, especialmente, o nosso intuito é fazer com que Memórias Póstumas de Brás Cubas possa estar muito mais próxima de nós todos à luz de novos instrumentais da crítica. É isso aí, sejam bem-vindos e até logo mais. Muito obrigada. Então, a grande figura do livro já está na entrada. Na verdade, essa dedicatória, que muitas edições desconhecem, não veem sentido, e colocam uma linha após a outra, não respeitam essa edição original, a diagramação original, né? O que mostra a consciência que o Machado tinha da materialidade do livro, né? A questão tipográfica, a letra, não é à toa que Memórias Póstumas está em caixa alta, não é à toa que existe essa disposição que cria a figura de uma lápide, de um túmulo, num cemitério. Quer dizer, você vai entrar numa lápide, num túmulo, né? E a primeira figura a quem é dedicado o livro é um verme, ou seja, é o baixo, né? Ele já entra colocando em questão as dedicatórias, a tradição das dedicatórias, né? A dedicatória é sempre alguém, tem um lado íntimo, subjetivo, né? E um lado alto, mas ele já põe a dedicatória nos baixos, no verme, no menor elemento, o menor organismo vivo, né? E o que faz esse verme? Ele rói. E o roer dele realmente está roído, por isso você tem uma cruzes superpostas, unidas, porque os espaços estão suaves, sonoras, né? Roeu as frias carnes, cadáver, você tem essa ressonância de um som em outro, e dedica-se o quê? Dedica-se este livro. Então, o livro é o grande lugar, o grande espaço onde esse verme atua. E no verme, realmente, você já tem um anagrama. Dentro da palavra verme, você já tem ver, ao verme, né? Quer dizer que, então, há um vínculo entre o leitor, o ver e o ler. E
e o movimento desse verme, que é um movimento de roedura. Já era antropofágico, quer dizer, já está apontando para a antropofagia oswaldiana, né? Porque um verme rói, mastiga, e o verdadeiro leitor para esse livro é o leitor que aprende a mastigar, aprende a roer, a semelhança do próprio verme. Quer dizer que aqui a gente já tem, eu coloquei que o pórtico de entrada é uma figuração ideogrâmica, é um ideograma. Por quê? Porque ele, condensadamente, diz o livro inteiro. Né? Todo o livro sai. Você tem a grande figura do livro, é o leitor, né? Esse leitor, qual é a leitura ideal? Não é aquela que passa e não deixa nenhuma marca naquilo que leu, né? Mas é aquela leitura que marca o livro, que rói, que devora, né? Isso vai fazer o livro inteiro agora, né? E essa saudosa lembrança nada mais é do que a memória, né? Então, essas marcas criam uma memória que está inscrita no próprio livro. E isso ele vai fazer na medida em que a gente começa a ver que trechos do livro, capítulos, voltam para o outro. Às vezes, uma palavra ressoa a outra que você leu num outro capítulo. Então, vai se criando uma rede de ressonância que acaba construindo essa memória não apenas no plano pessoal de um sujeito, né? Mas no plano material de um livro, que é onde esse sujeito está. Porque esse sujeito, seja o autor, seja o narrador, como uma figura humana, ele não existe mais. Ele matou o autor. Então, o que o Barthes vai falar depois, a morte do autor, o Machado já fez, né? Mas ele não matou só o autor, ele matou o narrador também. Mas é um outro tipo de morte, quer dizer, qual o ponto de vista desse narrador? Ele não tem mais uma figura humana, é isso que eu digo, né? Porque ele está morto, então é quase como um fantasma, né? Porque ele pode entrar em todos os lugares, ele tem essa permissão, né? Ele não responde mais ao plano dos vivos, da Terra, que faria um ponto de vista humano, próximo ao humano, né? Como ele tem essa liberdade de pontos de visão, ele tem quase que um ponto de vista meio fantasmático, que está entre o presente e o ausente, né? Isso é uma coisa incrível de ampliar e de estudar, por exemplo, né? E o autor, da mesma forma, ele vai logo ficar dizer, olha, pensa bem, eu não sou um autor defunto. Né? Porque um autor defunto é comum, era um autor vivo que depois morreu, ficou um autor defunto. Eu não, eu sou um defunto autor. Muda, ele fala, você está achando que não muda nada, mas muda. Eu sou autor depois de morto. Então, a minha vida agora é feita daquilo que eu deixei escrito, né? Por isso, estas memórias póstumas é o lugar onde você tem a vida desse autor e o corpo desse narrador entre presença e ausência, né? Todas as marcas do eu aí, elas, na verdade, se deslocam para uma marca do ele, né? Você não tem mais uma autobiografia. Esse gênero que é possível de você ver, né? Ele não está falando da sua história de vida. Acontece que essa história de vida não tem mais os mesmos vínculos que uma autobiografia exigiria. Pelo menos precisaria de um autor vivo, né? Para que você comece a questionar, mas isso aqui aconteceu com o autor e está no livro, você começaria a questionar, a ver que elementos biográficos foram propositalmente trazidos para dentro do livro. Você não pode dizer isso em Memórias Póstumas. De cara, ele já cortou esse tipo de relação. Né? E aí, eu acho que
Alguém, alguém quer falar alguma coisa? Será? Não, é assim mesmo. Essa coisa da figuração ideogrâmica, eu acho muito forte nessa entrada, né? Porque o ideograma, o Dec lê isso, Décio Pinatari, tem um trabalho legal dele, que ele vai falar rabiscos, falando sobre memórias póstumas, rabiscos sem intenção alfabética, né? Essa dedicatória, ela não tem mais, ela tem e não tem a função alfabética, porque ela entra na questão de uma língua que não é só língua de palavras, mas é língua sem palavras, ou a questão da infância da linguagem, né? Por quê? Porque ela faz aquilo que ela está dizendo. Rói, mas está roendo mesmo. Então, não é mais uma escrita que depende da mediação simbólica, mas é uma escrita para ser vista, né? A tipografia, cada letra escolhida, cada caixa alta, cada tipo de letra é uma figura, é um ser vivo, né? Como um ideograma faria. Não é mais, então, esse vínculo da escrita alfabética é deslocado por uma escrita não alfabética, uma escrita tal qual o ideograma, que é aquilo que ele é, o desenho de uma ideia. Você tem aí o Ernest Fenulosa, num livro que o Haroldo de Campos organiza, Lógica e Diograma, que é belíssimo, e ele fala como que o ideograma, ele desenha uma ideia, então ele tem um lado conceitual, mas esse conceito é desenhado pelos pictogramas, que não se juntam, mas criam uma relação de forma e conteúdo. O conteúdo está na forma. Né? E aqui ele está fazendo isso. Diz o Atari que a poesia é o oriente dos signos. Então, o Machado está fazendo isso. A entrada do livro é o oriente no Ocidente, no sentido de ser uma escrita ideogrâmica dentro de uma escrita não ideogrâmica. Então, ele está convocando a poeticidade nessa entrada. Isso mesmo. Né? Poderia, Rosa, acrescentar Sim. já um retorno ao grau zero da linguagem, né? Sim. E a anulação do gênero romance. Sim. Mas ele vai, como diria, está descartando o gênero, né? Romance clássico e abrindo uma modernidade de uma nova forma, a forma ideogramática, né? Sim. Que está na própria figuração da lápide, centralizada e descontínua, né? Sim. Então, o que eu acho importante disso é a ruptura com o gênero romance, abrindo um novo século, né? Sim. O romance é um ponto de estrangulamento de forma narrativa, né? Sim. É exatamente isso, Zezé, que esse 4 é o que você está falando. Quer dizer, ele de cara já põe em crise a representação do romance realista do século XIX. Não que ele anule, mas ele deixa intenção, né? E aí tem lugares que ele faz uma crítica, ele fala, olha só, vamos comparar, ele não fala que é romance. Se você lembra daquele herói que vinha a cavalo, é uma imagem interessante, e ele cria uma ironia, mas ele está tirando a força. Agora pensa que isso é exatamente no momento em que o realismo, a chave realista, está dominando. Então, dá para imaginar, né, a ruptura que ele fez, porque agora a gente está distante. É fácil para você falar, sim, aí há uma ruptura, mas imagina
que ele faz no mesmo tempo em que está ocorrendo a dominância do romance realista. Então, a cisão era impressionante. Por isso que o Capistrano de Abreu, que foi o primeiro crítico, ele abre a crítica dele falando: Memórias Póstumas serão um romance? Não, se perguntaram, porque cadê o herói? Cadê a questão do contexto social, da crítica social feita numa relação muito próxima com aquilo que está sendo denunciado? Cadê isso? Né? É isso que a Zizá falou. Então, é uma força de ruptura muito grande. Não é à toa que, é justamente por isso que ele está nesse lugar da contemporaneidade, né? Porque ele está nesse lugar da passagem, da erupção de uma estrela, né? Cujas luzes você não consegue, você deseja acessar, mas você não consegue, ele escapa, né? E aí, assim como os séculos vão passando, a crítica, que vem sempre depois da ficção, né? Não, então, esse romance provoca a crítica. E ele vai provocar o crítico, falar: você não consegue ler, mas que coisa. Eu sempre tenho que te explicar tudo, o crítico, né? Então, ele faz, como a gente vai ver, né? Que é isso que acontece, né? Os romances, as formas romanescas, à medida que elas vão experimentando novas maneiras de criar romances, elas trazem um desafio para a crítica, cujas armas não conseguem mais, as armas antigas, os instrumentos antigos não dão conta mais. Então, você tem que inventar outra forma de ler, né? Bom, alguma coisa mais aí, gente? Eu acho que em relação ao leitor também, né? Porque o leitor ele é tirado desse lugar de um passivo ali que simplesmente acompanha uma história que está sendo dada, né? Mesmo nos romances realistas isso acontece muito, né? O leitor é aquele que fica do outro, ali do outro lado e recebe aquela história e por meio dela, enfim, reflete. Aqui não, né? Ele desafia o tempo inteiro o leitor, fala: nossa, você está aqui ainda. Sabe, não precisa ler esse capítulo, pode passar para outro capítulo. Ou então capítulos em que não tem nada escrito, tipo Adão e Eva, que são só pontinhos, né? E que o leitor fica nesse lugar desse vazio mesmo, né? De passagem, de falar: tá, eu vou passar por esse capítulo e nem vou prestar atenção nele, porque não tem nada escrito mesmo. Ou eu vou ficar aqui e tentar ler esses espaços vazios, né? Então, é muito interessante esse lugar do leitor, dessa receptividade, né, no Memórias Póstumas também. Verdade. Questiona, né, esse lugar, né? E aí, o livro, ele cria quase que um paradigma de possibilidades de leitores, né? De leituras, mas de tipos de leitores, né? E essa questão da morte e da vida, né? Então, é uma relação, né? Porque pensa, isso tem muito a ver também com o Walter Benjamin, quando ele diz que o narrador da tradição, o narrador no leito de morte, é aquele que vai falar de sabedoria, né? Porque é o momento da passagem, de passagem. Ora, esse é o narrador no leito de morte, contando que começa ele morrendo, né? Ele está lá no caixão, todos os amigos, Virgília está lá, e ele também está no leito de morte. Só que conselho ele está dando? Narrador, nesse sentido, extremamente realista, mas no sentido cru da palavra, não repetindo o modelo do 19, porque ele é capaz de se ver nos seus lados mais ínfimos, né? Que uma pessoa, um outro não diria. Não está afim de decorar a sua figura para ser o herói, nada disso, né? Quer dizer, essa sintonia, essa materialização. Não adianta você pegar a cronologia da vida dele, não, porque o livro não faz isso.
Mas cada etapa você tem que perceber no modo de falar, na escolha do vocabulário, que ele já está numa outra edição, numa outra fase da vida, né? Então, a leitura tem muito a ver com as erratas. Tem até teoria das erratas. As erratas pensantes. Por quê? Uma errata faz parte também do processo do editor, né? Que viu que ele fez um erro, esqueceu de uma parte, então coloca na nova edição uma errata. No livro, as erratas têm uma função ficcional, de pensar a própria escrita, né? Então, elas têm esse lado da materialidade, da impressão, mas elas também são um ato de leitura, né? E de roedura, né? E é uma roedura que rerói o lido, né? E retomar, roer e reroer, ler e reler, escrever e reescrever, né? E as erratas, elas são inúmeras no livro, né? E nelas ele coloca à vista o erro. Ou seja, o método do livro é um método de ensaio e erro, um método errático, incerto. E ele chama as erratas que elas são erratas pensantes. Então, elas têm uma outra função, né? De pensar sobre o que significa uma errata no processo de elaboração do livro. O que o autor revela na errata? Que ele errou. E mais, que ele leu o que ele fez e sugeriu uma outra versão, né? Então, ela é um ato de leitura também. Então, por isso que ela pensa, e se pensa assim, e se materializa. Então, você tem no capítulo 16, no capítulo 9, essas erratas. Então, a errata é uma estratégia textual, né? Que aponta para a materialidade do livro impresso, né? Já que faz parte das emendas previstas nas edições. Mas elas têm a função de corrigir, normalmente elas entram para corrigir, eliminar erros da impressão. Mas aqui não, ele subverte isso. Não vai substituir o erro e excluí-lo pelo novo texto que o corrigiu, mas vai manter os dois, o excluído e o incluído. Pronto, aí já entrou outra vez nesse lugar, né? E olha, por exemplo, uma errata pensante, nesse capítulo 16, que chama Uma Reflexão Imoral. Ele diz assim: ocorre-me uma reflexão imoral, que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Tá vendo? Ele volta, corrige o que ele falou e repropõe uma outra possibilidade. Só que as duas permanecem no livro, né? Então, você tem bem esse jogo dessa errata pensante, né? Então, esse é um aspecto. Mas aí tem a questão da crítica que ele faz aos leitores, outros tipos de leitor. Vamos supor um leitor frívolo. Que leitor é esse? É o leitor do folhetim, é o leitor que não quer, que entra no livro para se divertir, né? Mas também tem o leitor grave, que é o crítico. Ambos são alvo de uma avaliação desse defunto autor, né? E aí, sobre o leitor frívolo, é o capítulo 34, esse aqui, 34. Ele diz assim: ele estava falando com Virgília, daí ele para e faz uma digressão desse modo. Aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, uma alma sensível, quando ele falava da Eugênia, né, de um jeito irônico, crítico, que ela era bela, mas ela era coxa, né? E fala, coxas de Diana.
E aí ele era muito sensível, né? Ele ia falar com a leitora, que deve ter se chocado com esse modo do narrador enfrentar uma figura como a Eugênia, né? Então, por isso que ele fala, aí entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, uma alma sensível, que está, de certo, um tanto agastada com o capítulo anterior. Começa a tremer pela sorte de Eugênia. E talvez, sim, talvez lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu, cínico, alma sensível. Jogo, né, de revelar o ocultar, totalmente crítico e irônico. Então, ele está falando para aquela leitora que se identifica com o que lê. E quando não encontra naquilo que lê o que ela desejava, ela treme, ela estranha, ela se afasta. Né? E o outro é o crítico. Tem também o bibliômano, que é aquele que compra um livro não para ler, mas para ter as primeiras edições, as edições raras, e depois usar isso como poder. Né? Mas o crítico, eu gosto porque fala muito com a gente. Esse leitor grave, que é o crítico, ele fala assim, é capítulo, esse aqui, 138. Ele diz assim, meu caro crítico. Então, um capítulo que é um bilhete, uma carta ao crítico. Meu caro crítico. Algumas páginas atrás, dizendo que tinha 50 anos, acrescentei. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, né? Porque se ele morreu, então como você está falando isso? Mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Eu acho demais essa parte, né? Quer dizer, ele está mostrando que não se trata de uma cronologia, uma autobiografia seguindo a vida, mas cada fase da vida vai tendo uma alteração no modo da escrita, no material da escrita, né? O corpo muda, mas é o corpo escritural que muda, não apenas um corpo biográfico que está fora do livro, né? Daí, essa questão... Tudo bem até aqui, gente? Nenhuma pergunta vocês teriam aí? Posso falar, Rosa? Claro, claro. Aí está o retorno à lápide, né? Que mais aponta, ou se não aponta somente para uma leitura da iconicidade. Sim. Né? Então, é preciso explicar tudo? Explicar tudo não é iconicidade, né? É um retorno à literatura do século XIX, XVIII, por uma subordinação de pensamento que não constrói um real, né? Ele não constrói o real pretendido pelas erratas, né? A errância do século XIX para o XX está ligada à iconicidade da escritura, né? Uma escritura que você pode ler em qualquer ordem sucessiva, linear, né? Porque ele já se propõe a linear. Obrigada. Quem mais queria comentar? Vamos fazendo, tá, gente? Ô, Rosa, isso será que tem a ver? Porque quando ele fala assim, o que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro, a morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida, experimento a sensação correspondente.
Isso também não é uma pergunta, eu não sei a resposta, mas não seria ele também frente à sua própria criação, né? Assim como Deleuze fala, né, que só a arte, né, resiste à morte. Então ele está de fato talvez afirmando isso ou fazendo um exercício para que esse leitor entenda que é o ato de criação que está emergindo aqui dessas páginas e que é ele que sobrevive, talvez, ou seja, o corpo físico vai embora, o tempo vai, né? Os momentos históricos vão, eles passam, né? Nessa linearidade, mas quando existe essa quebra, porque o que ele está fazendo aqui é essa ruptura, né? Essa fratura no próprio contexto, né? Dos romances realistas, né? Ele está indo na fratura e ele deixa emergir essa criação. Teria alguma coisa a ver ou é muito Não, eu acho que tem tudo a ver, né, Bia? Porque ele está chamando a atenção que a vida está na matéria viva agora, que é a escrita. Né? É lá que está. Então, se eu quero ver qual é a etapa da vida dele, não é mais na cronologia biográfica de um escrito autobiográfico que eu vou encontrar. Porque a autobiografia está nas camadas da própria escrita, né? Então, ele vai passando, ele não é o mesmo. Por exemplo, quando ele encontra a Virgília, né? Que ele está lá, lembra? Ele está adolescente, está imaginando aquela mulher, está fazendo um exercício, Virgília, ele é um lá. Agora, ele não é o mesmo agora aqui. Olha como ele fala, né? Uma escrita sarcástica de alguém que já está num outro estágio, mas o tom escolhido já mostra isso, né? Então, eu acho que isso que é legal, atentar que a voz dele, a voz desse defunto autor hoje, é uma voz que está na escritura, em Memórias Póstumas, né? Que é uma voz que não está morta, ela está sempre ressoando, né? Para quem tiver um bom ouvido, né? E para quem assuma esse lugar de um leitor ideal, que é o próprio leitor que ele é. Esse leitor que rói, que desloca, que não está querendo seguir uma linha rígida, esse não consegue ler. Porque esse é o grave e esse é o frívolo, né? Esses não conseguem ler o livro. E ele, por isso que ele fala, você não quer ler esse capítulo, você prefere a aventura? Então, pode saltar, não precisa ficar aqui, né? Você vê como ele tem uma consciência da leitura que era comum na sua época, e como ele está preocupado em formar um novo leitor, um leitor roedor, num contexto em que a leitura, primeiro que você tinha assim, quantos alfabetizados, né? São raros os que sabiam ler. Né? E aí, dentre os que sabiam ler, quem que era um leitor roedor? Meu Deus! Ele tem que formar, então, em vez de criticar só, é um livro que forma um leitor para a sua época e para as outras épocas, né? Porque o livro vai fazer esse percurso, né? Ele vai trazer para dentro dele o universo inteiro, por citações. É uma verdadeira enciclopédia, né? Se você percorrer só as citações, que nunca repetem a fonte, sempre truncam a fonte. E aí muitos críticos ficam comparando, falando, ué, mas essa citação está errada. Não, o autor X não falou isso. Porque era o eleitor grave que queria aprontar. Mas as citações, elas estão roídas mesmo. É uma grande enciclopédia rebaixada, né? Porque ela está ficcionalizada e ela está roída. Então, é uma enciclopédia lida, de um leitor que rói, mastiga, traz o outro para dentro do seu corpo, metaboliza num novo corpo, né? Esse é o antropófago do Oswald, que já está previsto aqui, né? É um grande leitor. É legal isso, né? Quer dizer, esse leitor tem que mexer no livro. Então, hoje, quando se fala em livro-objeto, livro-material, mas esse livro é isso.
o leitor ele tem que mexer, tocar as páginas do livro, ele tem que alterar a ordem, ele tem que corporalmente entrar no livro e não ficar à distância, numa cadeira, lendo e tentando interpretar, né? Só pela mente, pela decodificação. Não é esse leitor que o livro pede, né? Ele está pedindo outro leitor, é um performance. Esse seria, isso que é um livro que, se hoje a gente conseguir traduzi-lo tal qual a potência que ele tem, ele não poderia mesmo estar em papel e muito menos editado página a página, porque isso faz com que a leitura fique mais fixada. É difícil você pegar o capítulo 100 e voltar para o 2. Agora, se ele tivesse numa edição mais livre, seria fácil, né? E as combinatórias não precisam seguir aquelas que o narrador indica. E à medida que você vai aprendendo, você vai ficando mais livre e você vai começando a ver conexões invisíveis que o narrador não apontou, e, no entanto, você pode pescar isso, né? Bom, aí, essa coisa do leitor-editor. Então, o leitor, nesse livro, na hora em que o leitor pode construir outros livros a partir dele, porque se ele juntar o capítulo 2 com o 5, ele vai começar a editar um outro livro, uma outra ordem de capítulos, né? Ele pode acessar outras. Por exemplo, você ouve uma imagem, você vê uma imagem lá, você lembra que no capítulo anterior aquela imagem tinha aparecido. Quando você faz isso, junta, ora, você está editando um outro livro, você também é autor, você também está editando e juntando aquilo que estava separado, né? Só que você vai em etapas. Então, esse leitor-editor é aquele que vai sendo construído. É como se o narrador, o defunto, o autor, fosse ensinando a ler por etapas, né? Isso que eu coloquei, do visível ao invisível. Como que eu chego ao leitor-editor? Quem é ele? É aquele que escreve a leitura. É bem o Barthes, né? Quando ele diz que escrever a leitura é isso. É um leitor que é capaz de escrever, ser autor da sua leitura. Mesmo que ele não escreva uma crítica literária, mas na hora em que ele levanta a cabeça, ele inventa um outro caminho. Então, nesse livro, esse é o leitor que edita, que se desvia de uma linha e inventa uma outra possibilidade de construir o sentido, né? Que é aquele que exercita a arte de ler como quem rói. E aí o livro ensina as etapas, desde o visível até o invisível. Por exemplo, olha, eu falei em rede, né? Você tem, vamos pegar uma rede mnemônica visível. Então, ela é ao mesmo tempo, mas ela também é memória. É uma memória que se vai montando nesse ato de ler, reler, roer, reroer. Então, é a memória porque você tem que voltar ao capítulo que é o passado desse. Eu estou falando da memória dentro da escrita. Você tem também a memória do autor, do defunto autor, que vai trazendo pedaços da sua vida, né? Mas existe um outro grau de memória, que é essa memória que cria redes associativas. Algumas visíveis. Por exemplo, essa rede. Capítulo 1, capítulo 5, 6 e 27. Né? Essa diz assim: para vocês tiverem aí, é assim. Vou pegar só um pedaço que diz. Tem um paciente, tá no velório lá, do Brás Cubas. E o narrador fala: tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Ele falou que tinha uma terceira senhora. Suspendeu, não disse. Você continua a leitura. Quando chega o capítulo 5, o narrador fala: você lembra daquela anônima do primeiro capítulo? Então,
Aquela cuja imaginação das cegonhas do início, então, ela chamava-se Virgília. Só que você já está no capítulo 5. Você continua lendo. Quando chega o capítulo seguinte, ele volta a pegar Virgília e fala: olha, o que agora importa saber é que Virgília chamava-se Virgília, entrou na alcova, tá vendo? Ele interrompe a cena, volta e completa mais um pouco. Então, esse ir e voltar é que eu estou chamando dessas roeduras, desse movimento do verme, que é um movimento de ler, voltar, cortar, reler, tá? Só que você está sendo conduzido pelo narrador. É visível isso. Bom, aí você vai, continua, você está no 6, continua o livro. Quando chega no 27, o título do capítulo é Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, porque ela entra por um exercício. Aí ele está lá falando com o pai e ele está rabiscando. Um rabisco sem intenção alfabética, mas que, na verdade, a Virgília vai nascendo, como um exercício pré-concreto. Então, é assim, ele estava falando Virgílio, da Eneida. Então, ele pega uma frase, arma virum quecano, arme virum quecano. Aí o pai chega e fala, nossa, Virgílio, não, olha sua noiva, exatamente chama-se Virgília. Aí ela volta para a narrativa. Ela assumiu todos a volta. Né? Aí você volta lá onde você está, fala, olha, só que você já está no 27. E aí o capítulo pergunta, o título é Virgília? E aí, mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, aí ele responde, exatamente, a mesma. Era a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias. Vem? Então, essa é uma rede que é criada, mas que é conduzida por ele. Agora, uma rede que não é construída por ele, não é visível, que é essa aqui, que é o capítulo 7, Delírio. Delírio é um problema, porque ele é uma cápsula narrativa que é sempre citado quando se fala em Memórias Póstumas. Esse momento é de uma escrita delirante, né? E tanto que é uma das temáticas, é a última das temáticas, né? Então, é uma escrita entre a razão e a loucura, né? Esse capítulo inteiro. E aí, como eu já tinha aprendido como leitora esse jogo, eu já tinha seguido, eu percebi isso. Aí eu entrei bem no lugar desse editor. E aí entrei no capítulo 7 e comecei a achar esquisito. Poxa, mas esse capítulo, ele vai... Eu estou no capítulo tal, volto para o 7. Por uma palavra. Eu ando mais um pouco, volto ao 7. Eu vou mais à frente, volto ao 7. É como se ele tivesse pedaços da maior parte do livro, né? E aí, então aí eu percebi que aí estava um núcleo, né? Que mais da metade do livro volta para dentro do capítulo 7 e se expande a partir do 7, que é o delírio. E aí eu vou mostrar essa rede para vocês. Alguma questão vocês teriam agora? Até aí? Isso aí. Eu deixo a pergunta só. Então, podem ir colocando enquanto eu pego a outra tela. O que vocês acham? Assim? Comentários que vocês têm. Hein, Zezé? Essa questão do delírio ser um receptor maior, né? Que recebe em si essas redes, né? De tantas redes, todas vão receber o núcleo do delírio, né? É um movimento, Rosa, interiorizado? Vamos ver?
Ah, não é isso que eu quero. Vocês não estão vendo, né? Ah, tá aqui. Vocês estão vendo? Ó, Zazá, vamos ver se vocês concordam com isso. Rede de capítulos que acessam a memória do 7. Vocês estão vendo? Sim. Está vendo, Zazá? Bom, o que eu fiz? Isso está na dissertação de mestrado, que aqui eu estou retomando, né? Porque foi um trabalho louco isso. Eu praticamente desmontei o livro por pedacinhos que eu reconhecia dentro do delírio, tá? Então, aqui eu estou atuando exatamente com esse editor, um leitor-editor, que eu imagino que é o leitor ideal que o livro quer. Que você, ele não foi o narrador que falou para mim, ó, aqui você tem tal coisa. Não, fui eu que aprendi pelo livro que eu podia fazer isso e que era possível. Então, eu fui pegando, por exemplo, na dedicatória você tem a palavra verme. Uhum. E no delírio também. No prólogo você tem a alma desse livro, é um sentimento amargo. Esse link está no delírio. Quando ele fala para Pandora, e a Pandora ri dele, ele fala, nossa, então ele pede para ela, que ele está no alto de um monte, e ele olha e fala, ai, que bom. Começo do delírio, ele vê ele começa a voltar no tempo, né? Ele não está mais no tempo humano. Ele entra lá e ele vê um deserto, tudo neve. Ele fala, nossa, naquele lugar estranho, ele vê um hipopótamo, né? E aí ele vai entrando quando ele se depara com Pandora. E aí ele fala para Pandora, o tempo passa rápido, que bom, eu vou ver como tudo começou. Foi a origem do universo. Eu vou contemplar. Ela fala, você quer contemplar? Ah, pois não. Ela é terrível, a Pandora. E aí ela leva-o para o alto do monte. Então, fala, olha aí o que é o homem. E aí ele começa a ver que passam gerações e gerações. Elas buscam uma coisa, não conseguem. Morrem. Vem outra geração com outros ideais. Não levam à frente. Morrem. Ou seja, não deu certo o modelo do homem. Eles não conseguem realmente chegar, realizar aquilo que eles pretendiam. E aí ele fica desesperado, ele começa a chorar. E a Pandora ri dele. Fala, você viu? É isso, você é isso. Você viu qual é a sua origem? Você está feliz agora que você viu? É um riso de escárnio, né? De uma coisa assim, muito. Porque Pandora é a natureza inteira, não é um deus cristão, mas esse lugar tem a ver com Leopardi também, o lugar de Pandora, da onde e o mito, né, de Pandora, onde todas as coisas saem, né, um ventre que mostra as coisas. E é isso que ele vê. Então, por isso que quando fala que a alma desse livro tem um sentimento amargo, é esse sentimento que ele viu no delírio. Né? No prólogo, quando ele fala a pena da galhofa, tinta da melancolia, isso ele aprendeu com Pandora, ela goza dele. E isso traz uma melancolia muito grande, de ver, olha que coisa angustiante, e eu não posso fazer nada. E ela, que é a origem, ainda ri de mim, né? Aí o capítulo 1, quando ele morre, que ele fala, tá bom, tá na hora de retirar-se tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. O sentimento que o delírio trouxe. Né? No 6, quando ele fala, miséria é este punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada. Exatamente o que ele viu no delírio. Ele era um nada. E a Pandora não estava nem aí com ele, se ele ia entender ou não. Essa era a sua origem. E ela tinha o poder. Ele era um pobre verme mesmo. Né? Depois, no 8, quando ele fala, e aí eu vi um mistério, eu entendi, de 2, você viu 2, emendou a Sandice, o da vida e da morte. No delírio ele viu
um e outro. No delírio, capítulo 9, aparece a palavra delírio, por isso que eu... Aí, no capítulo 10, é o pai dele que fala do chocalho, que ele chocalhava e ele olhava que nem um bobo. Outra vez o pai no lugar da Pandora. Sabe essas substituições? Aí, no 11, quando ele fala, afeiçoei-me a contemplação da injustiça humana. Pandora fez ele ver isso, contemplar o seu fracasso. Aí, do 13, calado, obscuro, pontual, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, e ninguém te chorou. Outra vez, essa imagem. Ele não adiantava todo o seu estertor. Ninguém ia chorar a morte dele, era mais um, que ia ser substituído por outro, que vinha outro, que vinha outro. Isso é muito trágico, né, gente? Essa é eu acho que uma veia trágica de Memórias Póstumas, né? E o riso é um riso trágico, não é o riso da comédia. É um riso entre o trágico e o riso é de dor. Não tem o que fazer, é um riso, né, de misto, né, umbigo. Daí, o que mais? O 11, eu já falei, né? Aí o 15, a Marcela, quando ele fala que ela tinha um riso misto de bruxa e serafim, é similar a Pandora, que ela era magnânima, porque ela era a origem de tudo, mas ela era bruxa. Não tinha nenhum dó dele. Ela era mãe e inimiga. Tá? Aí, Marcela deixara-se estar sentada, fria como um pedaço de mármore. Exatamente o movimento de Pandora. Né? Não se importava com a dor dele. Né? Aí, 19, quando ele fala que a vaga abriu o ventre para colher o cadáver. Né? Volta, tá vendo que é por semelhança a cena. Né? Aí, no 21, quando ele fala que não havia mérito no ato, que é a lei da evolução das espécies. Egoísmo, conservação. Exatamente o que faz Pandora. Eu não vou me importar com você. Você morre e vira outro. A espécie se procria. Tudo bem, esse é o meu propósito. Então, é muito duro ouvir. No 23, aqui então começa o cancro, quando ele fala que o cancro, quando rói, volta a dedicatória, mas volta esse movimento de como ele se viu ao lado de Pandora. Agonia cruel, olha, minuciosa e fria, que enche Brás de dor e de estupefação. Tudo que ele sentiu. Espetáculo, consciência boquiaberta, olhos estúpidos, obscuro, incongruente, insano. Tudo isso está no delírio. Né? Contemplar a desgraça do homem. Né? No 24, abismo do inexplicável. Foi o que ele viu lá. Ele queria a explicação. E ele viu a explicação. Ele ficou estupefato, né? de pensar que essa era uma possível explicação para a história humana. Aí, o 28, quando ele fala que cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Olha só. Quer dizer, a vida humana, a correlação com a edição, né, com os livros. Cada edição, ela volta ao seu passado, mas ela também se mobiliza para frente, porque é uma nova edição. Mas, no fundo, todas vão acabar no mesmo lugar, que é o editor dá de graça aos vermes, não quero mais essa edição. Outra vez, o vínculo com a história do homem, da origem que ele viu no delírio. Né? Aí a Eugênia também, essa imagem, ficou ereta, fria e muda, quieta, impassível. Lembra outra vez Pandora. O 31, vejam quando ele mata a borboleta. Não sei se vocês lembram dessa cena. E ele é o grande senhor. Então, Pandora está no lugar de Pandora. Ele repete o gesto de Pandora com aquele que é inferior, que é a borboleta. Vejam como é bom ser superior às borboletas, pois um golpe de toalha rematou a aventura. Então, por isso que
Pandora, Brás Cubas, borboleta. E o outro é também o 33. Ele fala que, às vezes, a natureza é um imenso escárnio. Foi o que ele viu no delírio. Ela, a natureza, e o escárnio em relação ao homem, né? A história do homem. O homem querendo ser superior à natureza. Ele fala, não, você não é superior a mim. Você depende de mim. Você não é nada para mim. E se a gente pensar hoje, né, com os homens desprezando a natureza, não cuidando da natureza, e como a natureza se revolta, o que é o homem quando você tem um tufão? Não é nada. As casas voam como brinquedo, né? Isso ele viu no delírio. O que é o homem em relação à natureza, né? A cultura, toda a cultura em relação à herança da natureza, ela destrói a cultura, né? O homem não é mais senhor. Ele tem que respeitar esse grande poder que a natureza tem. Essa mesquinhez, né, Maria Rosa, da alma de Brás Cubas, né? Essa falta de grandeza, né, na morte da borboleta, lembra um pouco a cena do filme do Tempos Modernos, em que o operário sai à rua depois de levar bronca. A bronca vem, né, no sentido da verticalidade, né? O presidente vai para o diretor para o chefe de seção, e até chegar no operário, e ele sai à rua, humilhado, e vê um cachorro e dá um chute no cachorro, né? Lembra um pouco, né? Para você, que é um ser inferior a mim, eu sou grande. Isso mesmo. Né? Agora, uma pergunta, posso? Claro, deve, gente. A gente pode pensar, Maria Rosa, que nesse capítulo, né, que você tão bem analisou, né, tão profundamente, pode pensar que aqui a gente tem a morte daquele autor, né, daquele narrador que era conselho, né, daquele narrador que era, vamos dizer assim, um porto seguro, né? Podemos dizer assim, quer dizer, esse narrador ele é delirante, né? Ele está no estado de delírio. Ele mistura as coisas de uma maneira que não se está acostumado, né? Tanto na época como agora, né? Ele é desarrazoado, vamos dizer assim. Sim. Né? Quer dizer, dá lugar, né? Ao mesmo tempo, essa ironia essa profunda ironia, né? Você falou do riso, não é um riso desbragado de divertimento, é um riso de olhar a ironia da vida, né? Esse escárnio não é da constatação. Exato. Né? Não do divertimento. Sim. Né? Quer dizer, esse narrador não tem conselho nenhum a dar. Não. Né? Ele tem a sua vida miserável para mostrar. Exato. Né? Quer dizer, do ponto de vista filosófico, a gente pode falar assim, desse olhar irônico. Sim. Não é? E trágico, né, Luiz? E trágico. Trágico. Poderíamos falar tragicômico? Ah, sim, eu acho que sim. Poderíamos, né? Tem estudos sobre isso, mas esse capítulo é bem isso, mas ele é uma síntese do livro inteiro, né? Você lembra que no final ele diz, no último capítulo, não deixei herdeiros, né? Sim. Não deixei ninguém para esse quadro, né? Uhum. Para repetir essa miséria do homem. Não é nada positivo, né? Mas deixou o livro, isso que é um paradoxo. Ele não deixou herdeiros, mas ele deixou um livro que é para ser reproduzido e para construir da morte essa vida que o escrito vai ser para gerações e gerações, pelas edições que terá, né? Uhum. Quer dizer, a gente pode não falar de conselho, mas pode falar de uma experiência de vida que se deixa, né, em toda a sua, como é que eu posso dizer,
miserabilidade mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É. Mas você vê que esse capítulo 7, eu acho que nem tem ironia. Não tem. Tem, ele está estupefato. E nós, leitores, também ficamos, né? Porque ele está ingênuo, fala, ai, que bom, agora eu vou voltar, eu vou ver como tudo começou, eu vou ser senhor de explicar a origem de tudo, vou ser o único homem que vai contemplar a origem do mundo. Você vê, também tinha uma noção de poder, né? Só Sim. eu pude. Olha que maravilha. Quando ele vê, olha o que ele vê. Professora, Ah, é uma forma também, né, primeiro que é debochar demais de um conceito socialmente instituído que é a história, né, história com H maiúsculo, né, e o desfile da humanidade, e a ironia também é uma forma de você debochar da própria verdade, né, o que me faz pensar também como debochar do realismo nesse sentido, né, desse desejo de ser realista e essa impossibilidade de ser realista, né, que o homem persegue. tem razão. Nesse ponto de vista, oculta uma ironia, né? É verdade. Porque é mostrar, olha o que você é. Vocês que falam da história da cultura, gerações, aquela geração. Né? O que é as gerações para Pandora? Não mudou nada. Cada geração que vem repete o mesmo erro, não aprende. Vem outra, o mesmo erro. Pandora é sábia, né? Ela vê. Né? Mas você sai do capítulo assim, triste. Né? Verdade. Tanto A tinta da melancolia é realmente carregada, né, nesse capítulo. Você viu que quando acaba o capítulo, o livro tem que dar um espaço, uma respiração. E por isso que ele fala o que há entre a vida e a morte. Ele faz um capítulo para passar, porque você, como leitor, não consegue agora falar, vamos continuar a história. Não dá. E ele faz o corte no livro. E aí que ele nasce. E aí tem um capítulo que é transição. Ele fala, vocês querem ver como que eu nasci? Tá bom, me acompanha. Olha, meu delírio começou com Marcela, aí ele vai fazendo todas as conexões. Mas isso já está lá, ele não nasceu no capítulo 1. Ele nasceu, acho que no capítulo 11, depois do delírio. Então, ele é uma cisão no livro. Cisão na própria estrutura do livro, na escrita do livro. Né? Isso também, quando ele fala que em cada fase ele tem uma linguagem, na fase do delírio, a linguagem é delirante, é outro grau. Ela não tem o mesmo tom nos outros capítulos. É a parte. Né? E como ele é moderno, né, Maria Rosa, com essa intromissão do tempo, né? Exatamente. É engraçado, o Anatol Rosenfeld que diz que há como um espírito do tempo, né, que faz com que as várias sociedades da cultura ocidental apresentem, né, as transformações na arte muito semelhantes umas às outras, né? Então, ele vai falar disso quando ele vai mostrar num texto, né, acho que Reflexões sobre o Romance Moderno, acho que é isso, o texto. Então, ele vai falar desse espírito do tempo e de como essa mudança nas personagens, você deixa de ter aquelas personagens com uma descrição e vai se assenhorando delas a partir do dentro, né? E isso, ele dá vários exemplos, né? O Proust, o Faulkner, o nome dela, Virginia Woolf, né? Entre outros. Mas eu achei super interessante essa ideia do espírito do tempo, né? Quer dizer, isso em Machado, final do século XIX, né? Já é muito evidente esse narrador sem vamos dizer assim, que é de parte de um delírio, né? E de uma galhofa, e que não tem essa linearidade a que se estava acostumado, né? Essa mistura de tempos, né? Isso vai mudar muito, né? O romance, né? Para o que a gente tem hoje,
que você tem a criação, a literatura vai criar né, no modernismo, no pós-modernismo, se pode falar, o seu próprio contexto, né? Que é como faz o Nuno Ramos. Exatamente. Né? Interessante, né, isso. É verdade. E é muita genialidade, né? Muita. Muita genialidade. É chocante isso em Machado. É chocante. E como ele deveria ser reconhecido mundialmente, e não é. Não? Sim, não é. E não teve traduções à altura, né? A não ser agora, que teve uma recente, né? Todo mundo publicou, que se esgotou, de Memórias Póstumas, né? Teve uma edição dos Estados Unidos, né? Mas, e pensar que você tem, né, há algumas dezenas de anos, né, professores de literatura brasileira fora, né? Exato. Tanto de língua inglesa, principalmente, né? Exatamente. É muito, muito, muito chato, né? Você saber que ele é pouco conhecido, né? Fora do Brasil. Talvez, né, Rosa, esse desinteresse que eu estive lá e também vi currículos de literatura brasileira que são dados na Universidade de Bloomington e Indianápolis, né? Eles não apontam esse grau de inventividade, de originalidade. Isso eleva um outro país numa política, né? Uma política de produção, de produção do romance, né? Porque o romance é marcante numa sociedade, né? Como ruptura, né? E isso exige um reconhecimento também do contexto, né? Exato. Exato. Não vou mostrar uma grandeza de leitura e de leitores num país que não é o seu, né? Exato. Porque o delírio, por isso eu perguntei, né, do delírio, é esse núcleo onde o tempo sai da cronologia para o kairos, né? A desordem da estrutura de uma forma que não é mais subordinativa, explicativa, mas ela está sendo substituída pela simultaneidade, né, das vozes narrativas, né? Aí entra a questão da voz, a voz na escritura, né? Exato. Aquilo que você falou lá atrás, né? Que a formação dessa voz ideogrâmica está implícita na roedura, né? E nesse desmanche da temporalidade. É onde você encontra a metodologia da leitura pela roedura. É no delírio, né? Sim. E acho que até tem uma analogia com a figura de Humanitas. Vocês lembram que o Quincas Borba, ele fala de uma teoria, que o Humanitas era um grande corpo, né, do qual outros derivavam, né? Então, parece que o delírio é mesmo esse grande corpo que vai pulverizando e depois volta, né, condensa e dispersa. Né? Exato. Ele tem os dois movimentos, né? E você vê que a teoria do humanitismo é muito Pandora. É isso, é a luta pela vida, o homem pelo homem. Você é fraco? Você pode ser morto, sem problema para mim. Vem outro, eu substituo você. Isso. E Pandora fala isso. Então é duro você se ver, nossa, é mesmo, pensando no que a Ana Paula falou, imagine um romance realista tradicional, você falar isso.
né? Que você... Então, não tem crítica nenhuma ao mundo, ao contexto social, mas o homem é pequeno, é nada frente à natureza. Imagine mostrar isso no realismo do século XIX, gente. Você tinha uma... Nossa. Hoje é difícil, né? Você ver e entender o sentido, né? E que hoje é muito atual mesmo, quer dizer, é um chamado ao homem, né? Veja quem é você, reconheça que você é pequeno, frente a toda a sua cultura, tudo que você produziu, frente à natureza, é muito pequeno. Como é que você quer ser superior a ela e não respeitá-la? Por que você não convive com ela? Que é a única coisa que você pode fazer, né? Porque é uma crítica muito grande à civilização, né? Não para voltar à barbárie, não é isso. Mas ver que o homem se considera, como criou muita coisa, ele acha que ele é o senhor do mundo, de tudo. E a natureza deve servir a ele. E é isso que o delírio põe em questão, né? Bom, e chegamos aqui... A proposta maior é que o livro, na verdade, ele é um hiperlivro, porque ele cria uma enciclopédia roída, né? Porque agora não é só esse diálogo, esse movimento de roedura entre capítulos, dentro de capítulos, agora se expande. E essa rede começa a incorporar filósofos, historiadores, né? Trechos dessas obras que são trazidas, que são as citações, né? Tem estudos sobre essas citações, que não é só em Memórias Póstumas, é também em Dom Casmurro, né? Também os romances trabalham muito esse lugar. A citação é um movimento de leitura e de escritura, né? Porque é um modo de eu escrever a minha leitura. E quando você se apropria do texto de um outro, você não é o autor sozinho, né? Porque ali a sua autoria é dividida com aquele que você apropriou. Então, todas as citações, que são inúmeras e que estão sempre transmutadas, tem uma que é do Evangelho, que é aquele deixa dizer, que é quando aparece Eugênia, né? Que não, fala, deixa dizer, acho que não sei agora qual é o francês, que o homem é um caniço pensante. Não, não é um caniço pensante. Ele corrige, ele se apropria, corrige e coloca a sua versão, né? E aquele bem-aventurados é os que descem, ele extrai do Evangelho, quando ele está falando da Eugênia, fala: bem-aventurados os que ficam, porque deles é o primeiro beijo das moças. Pega um pedaço do Evangelho, desvia, né? Isso é um movimento também de leitor, de leitura e escritura, né? A própria ideia, né? A própria ideia de a vida ser um grande livro. Sim. Isso está em John Donne, né? Isso. John Donne. No Pastor. Isso está... arrancar uma página vai atingir a todas as outras. Né? Você vê que coisa? Acho que também Mallarmé, né? Então, se você começa a olhar a leitura desse ponto de vista, as redes crescem numa proporção imensa. Então, o que fica da estrutura do livro? Fica esse movimento, né? De ir e vir, de ir e vir, de ir e vir. Então, que tipo de edição poderia privilegiar isso, ao invés de estatizar? Então, você vê que, por isso que nós chegamos a uma proposta de um hiperlivro, ou um livro feito só de conexões, né? De cintilações, porque então ele estaria disperso, é um corpo disperso, e que cada leitura concentra
né, num aspecto, mas também pode abrir em outro. Então, por isso que se a gente for fazer um produto que seja, que represente os nossos estudos, essa seria a melhor ideia, né? Que materialize essa constelação, né? Que se espraia, se concentra e espraia, como esse movimento, né? E onde a leitura é grande ator, né? Porque você dá uma estrutura vazia, feita de movimento, né? Digo vazia, mas assim, potencial, não é vazio, é potencial. Agora, quem tem que entrar e atualizar é o leitor. E que leitor? Um leitor performer mesmo, que perceba, que ajude a levantar esse hiperlivro, né? Esse livro múltiplo, né? Esse livro constelação. Mas é isso. Então, né, Rosa, o delírio é o núcleo da metamorfose mesmo, né? É. E que faz que o delírio entra numa temporalidade, né? E é ligado às imagens. O delírio é uma operação imagética, né? E sonora, né? Você vê que ali o ritmo é outro. Quando ele fala que começam a passar imagens, lê lá, você vai ver. Você não respira. Vinha um, e vinha outro, vinha outro, vinha... Ele faz aquilo. É outro ritmo, não é o ritmo do restante do livro. Né? Se não uma ritmicidade já entrando num texto líquido, né? É numa literatura líquida. É verdade. Mas o que eu queria dizer não é isso. No delírio, né? Assim, entramos na questão dos significantes. Já não são significados que o próprio narrar está rompendo e recompondo, né, e remendando na errância, né? Mas são imagens. Eu acho que é o lugar das imagens, sabe? É o não ser. É o não ser do conhecimento. E a vitória do imaginário. Eu tenho trabalhado um pouco com a imagem, com alguns que chama filosofia a física da imagem. É onde não há mais... tudo fica para ser nomeado, isso que eu quero dizer. Tudo ficará para ser nomeado ou renomeado. Então, eu pergunto para você, não seria aí, nesse delírio, essa possível renomeação de um real? Porque é delírio, né? É a parte do tempo, é o Kairos dirigindo as imagens, né? E é o não ser significante de uma nova construção do real. Do real. Do real mesmo. O real muda o conceito aí. Tem nesse lugar entre a razão e a loucura, né? Exato. É aí que você tem a vidência, né? Olha aí, você vê? Você precisa estar nesse limiar, né? Nesse lugar de cisão entre a razão e aí há toda a crítica ao romance século XIX. Entra toda a crítica aí. Né? Entre a razão e a loucura. Aí você pode ter uma visão. Né? Sim.
Porque é tão grande esse romance, né? Que é tão em paradigmas, né? Que você vai descobrindo, né? Vai redescobrindo, né? E nessa personagem, né, que é espectro, né, que é espectral, eu acredito que a gente já tem aí a fragmentação, né? Sim. Esse ser que é e não é, o que é e é, né? Ao Mas, mesmo não é, tempo. mas que não é uno. Né? Você já não tem mais. Exatamente. Né? Consegue nomear, né? Como faz Você já não tem aí no Machado, você já não tem a descrição de uma personagem, né? Você vai se assenhorando por outros meios que não mais a descrição. Sim. Né? E outra vez a crise da representação realista do século XIX, a descrição era fundamental. Isso. Né? Não. Aí é a atuação que é fundamental. Né? Está aqui agora, escrita aqui. A linguagem aqui não é igual lá, o tom é outro. Então, é aí que está. É um outro realismo, né? Mas é real esse, né? Que é material, é corporal. Né? Não é intelectivo só. Né? Aí entra aquele teórico do Rio, foi Schauhammer, né? O Schauhammer. Schauhammer desfaz esse realismo, né? E traz para o corpo e as emoções, sensações que constroem essa nova realidade, né? E cisão, né? Cisão de uma performance humana, né? Por isso é uma personagem, as personagens são performances mesmo, assim como deverá ser o leitor, né? É um outro... Sim. Ele não vincula o Machado a esse realismo, você está vendo o que é. Né? Ele chama os contemporâneos assim, cronologicamente, que está aqui. Mas ele não chama o Machado, mostrar que ele, estando no 19, já faz um realismo performático, que questiona a matriz realista do século XIX. Só que ele está no século XIX, questionando no XIX mesmo. Isso que é duro, né? Depois que passa, você tem um distanciamento. Mas ele faz junto com o seu próprio século. Sim. Isso é mais raro ainda, né? E daí também a incompreensão, né? Toda a potência do livro não foi capaz de ser lida, percebida, nem no 19, no 20, acho que alguns críticos sim, né? Mas é um livro que continua tendo muitas facetas a serem reescritas, relidas, né? Por isso que, quando a gente pensou no livro, a gente achou que ele é muito rico, justamente por causa disso. E as fronteiras que ele faz, né, com outras disciplinas, né? Sim. Pensando hoje, né, como nós não resolvemos a nossa escravidão, né? Nós não resolvemos, nós não encaramos, né, os 300 anos de escravidão. Isso em Machado está muito evidente, né? Essa formação do pensamento de hoje, né? A questão da economia, né? Eu acho que outro dia eu vi a análise de Ana Toneto, a professora Bright que trouxe. Ela fez um trabalho maravilhoso, nossa, que texto lindo, sobre o poema do Haroldo de Campos, né? Como é que chama? Revisitando ou reescrevendo, uma coisa assim, a máquina do mundo. Né? E ela faz isso a partir da física, né? Quer dizer, claro, física e literatura, física e poesia, né?
muitíssimo interessante, né? E quando vocês começaram a falar, eu lembrei desse trabalho, né? Que, poxa, Memórias Póstumas, É isso, a máquina do mundo. muito se oferece a essas fronteiras, né? Sem dúvida. Porque essa coisa de subir ao morro e olhar o morro é a máquina do mundo, né? Sim. Revisitada. Olha que coisa louca isso. Uhum. E aí essa ideia, né? Essa ideia de um hipertexto, né? Que é mesmo, né? É um texto feito de conexões. Então, ele está sempre sendo preenchido, possível de ser preenchido. Mas a estrutura é vazia nesse sentido. Ela te dá pontos de conexão, mas as conexões você precisa fazer, né? O livro propicia agora. Certo? Alguma questão mais, Sistemia? Você falou, agora eu lembrei-me de outra questão. A palavra conexão, nesse hipertexto, ela recebe uma concepção diferenciada que está no livro do Agamben, um dos últimos, Assinatura, né? Das coisas, né? Das coisas, isso. Que traz essa seguinte concepção. Na conexão, Rosa, termina a subordinação da relação parte-todo. Isso Agamben quem diz. Entra outra lógica, a lógica do todo. A lógica do todo. E essa subdivisão é feita em paradigmas. Não é mais em linha horizontal, causal, né? Ela é em paradigmas. Vertical. Vertical. E destrói a lógica até então vigente no século passado. Né? E linka com os dispositivos midiáticos. Então, é uma outra lógica. Ela anula, melhor dizendo, essa relação sujeito-objeto é anulada. Só vale agora o objeto. É ele que é lido, é ele que é cindido, é ele que exige performance. Eu acho que aí também entraria nessa relação de tanta similaridade, né? Essa ruptura do passado. Sim. Para fazer valer o objeto. É uma forma de conhecimento que o delírio propõe como uma outra forma de organizar a informação enciclopédica.